privilégio enorme poder estar aqui nesta manhã. Nesta semana, tive o privilégio de encontrar... Voou tudo? Obrigado. De encontrar dois grandes amigos. Na quarta-feira, o pastor Arilton. Nos conhecemos há 25 anos. Que privilégio poder encontrá-lo. E hoje, meu querido amigo, pastor Jonas Pinho. Eu não vou dizer há quantos anos nós somos amigos. Pode falar, Jonas? Nós somos pelo menos há 60 anos amigos. Eu nem era nascido quando te conhecia. E hoje tenho o privilégio, a irmã Rosana já tinha me falado, eu sou Pinho. E eu não esperava em poder encontrá-lo aqui, é um privilégio enorme. Dá um abraço para a Agnes, tá? Para todos. Eu me lembro que, eu também faz tempo que eu me casei. Vai fazer 51 anos. E chegava na sexta-feira, quando você tem 19, 20 anos, parece que o cansaço não bate, né? Você nunca fica cansado. E eu me lembro que eu cheguei na sexta-feira à noite em casa, ia sábado para a igreja, e minha esposa e minha irmã, nós morávamos perto, meu irmão, e falou, gente, vamos para o Rio de Janeiro esse final de semana. Isso aí era logo depois do pôr do sol, vamos para o Rio de Janeiro, a gente pega o carro, nós vamos lá para o Rio, e eu falei, gente, eu estou cansado, eu estudava, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fazia faculdade à noite, não, vamos, e fomos. Quando chegou ali na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro, o cansaço bateu. E nós sabíamos que logo ali, passando a divisa de estado, nós tínhamos a cidade de Penedo, onde tem a Casa de Pedra, da Associação Rio de Janeiro. Aí nós falamos, quem sabe a Casa de Pedra, sempre tem acampamento, alguma coisa, vamos lá dar uma paradinha. E nós chegamos ali umas 2 horas da manhã, paramos o carro, e realmente tinha um grupo grande ali, alojado nas dependências. E nós, para não atrapalharmos, puxamos um cantinho, estendemos umas roupas ali, e eu deitei num canto com meu irmão, minha irmã com a Gisele, e nós estamos naquele sono profundo, e de repente, eu começo a ouvir, Marcelo, você sabe aquele guarda, vê, sim, dá só uma palhinha aqui. Esse é lindo. Quando o Gabriel falou, eu lembrei, obrigado. Quando o Gabriel falou, eu me lembrei desse episódio. Somos poucos. 5 horas da manhã, um grupo começa a cantar esse hino, e parecia que eles tinham tomado biotônico Fontoura. Aquele povo tomava Nescau. E cantando com uma força. Eu virei para meu irmão e falei, meu irmão, acorda que Jesus está voltando. E eles estavam em cima da gente ali, parecia que estava cantando nos ouvidos, eu procurando o céu para ver as nuvens, os anjos, e aquela força toda. Não era mais do que 20 comportores cantando, começando o culto de vigília às 5 horas da manhã. Eu nunca me esqueci dessa experiência. E a Bíblia diz que vai ser assim. Quando menos se espera, Jesus vai estar voltando. A minha reação, na hora, me lembro disso há 50 anos. Estou pronto? Eu gostaria nessa manhã, hoje você não sabe, é o Dia Nacional do Gaúcho. Quantos gaúchos nós temos aqui na igreja? Eu vejo a professora Ingrid, vejo a Ângela, o irmão Roberto, o pastor Elias Brasil, vejo o Henrique. Hoje é o Dia do Gaúcho. O povo do Tchê. E quando você vai no Rio Grande do Sul, parece que há uma outra atmosfera. Porque o gaúcho, ele é firme e forte, ele não tem brincadeira. Batê, não é assim, Henrique? Eu gostaria nessa manhã de ler um texto que reflete um pouco disso. Está em Lucas capítulo 5. Eu vou pedir ao nosso departamento de som, se for possível, que projete. Lucas 5, de 1 a 11.
Começa assim o texto. Aconteceu que, está se referindo a Jesus, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, podia ser ao lado de Tiberíades, ao mar da Galileia, é o mesmo local. E viu 2 homens junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos eles e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, de quem eram sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu posso imaginar essa cena. Era pela manhã, porque o pescador chega pela manhã. Ele diz que pescou a noite inteira. E Jesus então estava voltando para casa. Ele morava na casa de Zebedeu, que era o seu tio. Tiago e João eram seus primos. E diz que a Bíblia diz que eles tinham 2 sócios, Simão e André. E Jesus então vem vindo, voltando para casa, cansado pela manhã, e ele se dirige então a Pedro. E ele então olha para Pedro, ele estava lavando as redes, e diz que não tinha pescado nada a noite inteira. Eu me lembro quando, uma vez meu irmão e meu pai, nós resolvemos fazer uma pescaria em alto mar em Santos. E nós fomos para pescaria em alto mar em Santos. Eu te aconselho a nunca fazer isso. O barco entra mar adentro e aquilo balança. E balança de todo jeito. E não passa a noite. E o peixe que é bom, não vem. E nós terminamos pela manhã, pescar lá uns peixes de couro. E nós voltamos para Peruíbe, onde estávamos hospedados. Meu pai tinha um apartamento. Sem nenhum peixe. A única coisa que nós queríamos era dormir. Eu imagino Simão. Imagino quando Simão chega de manhã, começa a lavar as redes. Eu imagino, o texto me dá condições de viajar um pouco. Imagina a sogra olhou pela janela e viu o genro chegando com o irmão sem nenhum peixe. Deve ter virado para a filha e falou: mas você casou com Zé Ninguém, hein? Ô, cara, mais um dia sem pegar nada. Filha, eu te falei, tinha tanto partido bom. Por que que você foi escolher esse daí? Pedro era o mais velho, cara rude, pescador. E Pedro estava lá, um fracassado. Como é que ele ia sustentar sua casa? Ele era pescador, ele dependia disso. E ele estava lavando as redes. E chega Jesus, e se aproxima, e fala: você pode me emprestar o seu barco? Barco era o único bem de Pedro, era tudo que ele tinha. Ele não tinha mais nada além do barco. Ele sem o barco de nada adiantava as redes, mas com o barco sem as redes ele podia pescar de outra maneira. Ele deve ter pensado consigo:
Por que ele não pediu para os primos dele? Eles também estavam com os barcos. E diz que o tio Zebedeu estava com os dois consertando as redes. E vem pedir para mim, é tudo que eu tenho. Acho que a sogra olhou e falou, só falta ele emprestar. Só tem isso, filha, e ainda vai emprestar para os primos. Por que não pediu para os primos? Vem pedir para o seu marido. E quer ver que o seu marido, um bobão, vai emprestar. Ah, pode ter certeza. E Pedro ali dentro de si, remoendo. Jesus pediu tudo que ele tinha. O barco. Que situação. Quem sabe você está aqui nessa manhã, na mesma situação de Pedro. Você trabalhou a semana inteira, e ela não foi como você gostaria que ela fosse. Você deixou o Brasil para tentar sorte nos Estados Unidos. E talvez a única ideia que vem à sua cabeça, vou voltar. Eu não tenho condições mais de ficar aqui é muito duro. Pedro está nessa luta íntima dentro dele. E Jesus esperando, e diz que havia uma grande multidão. Você imagina colocar o seu barco com Jesus e aquela grande multidão, não ia sobrar nada. Mas Pedro tem um arroubo e empresta o barco. E Jesus então fala assim, empurra um pouquinho para dentro. E Jesus começa então a pregar, fazer milagres. E Simão Pedro só assistindo. Eu imagino que a sogra também estava na janela assistindo, jamais imaginando que um dia Jesus entraria em sua casa e a curaria de uma febre terrível. E quando Jesus acaba de pregar, se despede da multidão, muitos curados, ele fala, entre ao mar e lance as suas redes. Diz que o texto que nós acabamos de ler, ele discute com Jesus. Fala, não, Senhor, o Senhor pode entender muito bem de gente, mas nós entendemos de peixe. O mar não está para peixe. Sabe, o mar da Galileia tem mais ou menos 30 quilômetros de extensão e 22 de largura. Água doce, é o maior da região. E ele falou, mas eu acabei de lavar as redes, vai e lance as redes. E Jesus era incisivo. Pedro falou, Senhor, isso fere a minha razão. Isso fere a minha razão. Eu sou um pescador experimentado, eu vivo da pesca há muitos anos. Mas Jesus insistiu, então ele pegou André, seu irmão, e os dois foram. E André falou, mas você se deixou levar pelo homem mesmo, hein? Por que não chamou os primos? Fica quieto, menino, vamos fazer o que ele mandou. E eles foram. E Jesus fala, lança as redes aí. E o peixe daquela região são as tilápias. E tilápia, você sabe, quando ela é grande, ela é mais ou menos desse tamanho. Tilápia de 4, 5 quilos. E diz a história bíblica, que eles lançam a rede, e na hora de puxar, aquele pescador experiente, percebe que alguma coisa, ele não estava acostumado com aquilo, e as redes ele não conseguia puxar. E eu imagino que Tiago e João lá da borda, olhando, o primo do lado, o Zebedeu, pararam para ver e vem buscar os peixes, vem. E eles então saem remando rápido e chega lá e diz a Bíblia, diz o relato, Lucas diz, Mateus fala, Marcos falam, que a hora de arrastar as redes, quase foram a pique. Ouviram o conselho de Jesus. E diz que quando eles chegam, Simão Pedro se lança aos pés de Jesus, porque era o maior milagre na vida dele. Você já pensou que quando você atende o convite de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é encher a sua despensa? Jesus encheu a despensa de Pedro naquela hora. Eu imagino a sogra deve ter pensado, essa cara tem que limpar todos esses peixes, mas encheu a despensa.
Começaram a ter peixe para vender. Olha que bênção. Ali estavam. Sabe, amigo, quando eu leio Malaquias 3, você conhece a Bíblia, esse texto de cor, e o Senhor fala: se eu não vos abrir as janelas dos céus. Sabe, irmão, nós somos de racionalizar, e quando entra a fé, não existe razão, a fé joga contra a razão. Pela razão, jamais Simão teria entrado para pescar novamente. As redes estavam limpas. A única coisa que Simão Pedro queria naquela hora era dormir. E queria uma cama. Era alguém derrotado, pisoteado. Havia pressão dentro de casa. Os sócios, quem sabe, queriam desfazer a sociedade. E de repente tem peixe para todos se sustentar por um longo tempo. E Jesus vira então para Simão, quem sabe pegou na mão de Simão e levantou e falou: Simão, eu quero fazer de você mais do que um pescador no mar da Galileia. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Reação contínua. E imediatamente ele mudou de profissão. Diz a Bíblia que os 4 deixaram os barcos e tudo. Deve ter dito a Zebedeu, o tio: Zebedeu, venda e faça o que você quiser. E seguiram a Jesus. Sabe, meu querido, quando Deus te faz um convite, a primeira coisa que fazemos é racionalizar. Eu vi uma experiência essa semana, e vou citar a irmã Rosana. Falou que tinha um grupinho, e eles queriam construir uma igreja na Califórnia, né, irmã Rosana? Tudo parecia que não dava certo. Não tinham dinheiro, não tinham nada. Mas eles colocaram as mãos na rede como Jesus pediu que fizesse. E hoje é uma igreja para a honra e glória de Deus. Eu me lembro quando nós estávamos na Suíça, Gisele e eu, e veio um lampejo, um sábado à tarde de 1979. Por que não se faz, para a língua portuguesa, um evangelismo Semana Santa? Aqui a língua é francesa. Mas vamos fazer um evangelismo de Semana Santa. Eu me lembro que eu vim ao Brasil de férias e fui visitar o pastor João Wolff, que era o presidente da União. E contei para ele, me perguntou: o que é que vocês estão fazendo? E eu contei para ele. E quando nós voltamos para a Suíça de férias, ele tinha enviado 10.000 folhetos. Falei: esse acredita, 10.000 folhetos. E nós começamos então ali o trabalho. E nós temos hoje uma igreja de 350 membros. Lançai a rede. Meu querido amigo, Deus não faz promessas com você, Deus faz compromisso com você. Se você abrir as janelas, se você fizer o que eu te peço, eu abro as janelas. Quantas vezes você vai dar ali a sua oferta e você dá a miséria que está no seu bolso e sai daqui às vezes cheio, dizendo: Senhor, o Senhor olha para você e fala: filho, eu não preciso do teu dinheiro, eu não preciso de nada seu. Mas se Pedro não tivesse dado o barco, jamais teria sido Pedro como foi o homem que num só dia batizou 3.000 pessoas em Jerusalém. O convite vem para mim e vem para você, para todos nós, homens e mulheres que são desejosos dessa luz, dessa verdade. Porque o dia que eles ouvirem guarda vê se nunca falta, eles estarão subindo para os céus para estar pela eternidade. Mas a missão está na minha mão, está na sua mão. Os anjos pediram para fazer e Deus disse: não, os homens farão. Sabe, querido, eu não estou falando de dízimos e ofertas. Eu estou falando de tudo. Não estou falando de 10%, estou falando de tudo. Pedro deu tudo. Eu imagino o dia que estiver nos céus e em poder encontrar Simão Pedro. Certamente, como eu falei de Daniel 12 hoje, do pastor Elias,
eu vou querer chegar para ele e falar assim: Pedro, como que foi aquele momento do barco? Se não houvesse o momento do barco, se ele tivesse racionalizado e olhado pela janela os olhos da sogra, da esposa, ele jamais teria feito. Mas ele se deixou levar pelo convite do Espírito de Deus. Somos poucos hoje aqui, mas Deus tem um convite, baseado nas suas últimas palavras registradas em Mateus: ide, portanto, ensinando todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, na lição da escola sabatina, estava com o irmão D'Angelo na classe. Que privilégio. O último querido a ser batizado nessa igreja, participando da lição da escola sabatina. As portas se abrem. Deus espera tudo de você. E essa igreja tem projetos. Essa igreja tem projetos para esta igreja, o Washington DC, e tem projetos além mar. Convites que foram feitos, que caíram do nada, não sabemos nem como eles caíram aqui, mas eles vieram. E Deus pede que você e eu lutemos contra a razão do não dar certo, e pela fé, porque o Senhor abre e desbrava. Se você não fizer, querido, se eu não fizer, os anjos farão. Quero convidar o irmão Francis. Essa igreja, no planejamento dela, ela se dispôs a aceitar um convite que foi feito. Um convite maior do que nós. Maior do que o Mar da Galileia, Lago de Tiberíades. Muito maior. Mas Deus nos entregou isso nas mãos. Como vamos fazer? Não sei. Muitas vezes chegamos a duvidar das possibilidades. Mas Deus confiou no Francis, confiou no Ernesto, confiou na Carla, confiou no pastor Werner, confiou no pastor Elias, no irmão Roberto, Vladimir, na Ângela, confiou em cada um de nós. Amigo, dê tudo. E o Senhor haverá de transformar, porque o pensamento dele não são os nossos pensamentos. O tempo dele é outro tempo. O único imperativo de Deus, para mim e para você, palavras de Jesus: ide, pregai o Evangelho. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem maravilhosa vinda dos céus. Se você, nesse momento, está feliz, achando que acabou, essa foi só a introdução, tá bom? O culto vai começar agora. Feliz sábado a todos. Como vocês podem ver aí, diz Pastor Paulose e equipe, né? Teoricamente, a equipe era para ser o Jaime Faria, né, que é o líder do projeto do Ministério de Extensão Comunitária. Infelizmente, não pôde estar aqui hoje. O Marcos Aleprotti falaria também sobre o projeto de Guiné-Bissau. E, infelizmente, também o Marcos não pôde estar. Ou seja, sobrou o bagaço da laranja para vocês. Mas, em nome de Jesus, desse bagaço vai sair um bom suco. Hein? E suco de uva. Vamos lá. Nós recebemos, mais uma vez, irmãos, um convite para o projeto comunitário que nós temos em Guiné-Bissau. Aqui está. Não sei quantos de vocês se lembram, ano passado, né, a nossa igreja esteve envolvida no projeto, mas esse ano, apesar de ser no mesmo país, é um outro projeto. Primeiro, o convite, ano passado foi em parceria com a igreja na Europa. Esse ano, a igreja de Nova York fez contato com a nossa igreja, tendo como representante o Jaime, né, e apresentou esse novo projeto, que não será onde foi feito no ano passado. Ano passado foi na capital, em Bissau. Esse ano é mais para o sul, um lugar que é até difícil acesso, se chama Buba. O nome da cidade é Buba, uma cidade pequena. Só para vocês terem uma ideia,
esse projeto é um projeto pioneiro. A Igreja Adventista nunca esteve lá como missão nessa cidade. Hoje, o que tem lá é um grupo pequeno de 40 a 80 pessoas que se reúnem numa casa, tá? E qual é a ideia do projeto? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu vou estar falando agora a parte que o Marcos Aleprotti estaria falando, que essa manhã ele ficou doente, me passou, e depois eu vou fazer a minha parte, que seria a parte financeira, né, que nós vamos estar participando. Então, vamos lá. De acordo com que as informações aqui que o Jaime passou, né, para nós, que, como eu já falei, nunca existiu uma missão lá adventista, seremos pioneiros. Esse grupo que nós falamos de 40 a 80 pessoas, por que 40 a 80? Porque onde eles se reúnem só cabem 40 pessoas. Então, quando tem mais de 40, as pessoas ficam do lado de fora, ouvindo a mensagem, o sermão, pelas janelas, né, por onde dá, ali. E o que é interessante de falar desse local? Que lá é um país predominantemente muçulmano, né? E do projeto missionário que nós realizamos lá em parceria com outras igrejas, no ano passado, nós tivemos em torno de 60 batismos, ou seja, é um campo missionário, o campo está pronto, nós vamos lá para colher, tá? Eles estão prontos. E o interessante, por que vocês estão vendo aí a foto, e eu já vou logo avisando, não fiquem impressionados com a foto, né? Na foto parece ser um projeto, até um ginásio olímpico ali, né? Mas a ideia, na verdade, é algo bem simples. Mas porque vai ser construído quadras para atrair o público jovem. Lá é um país onde tem muitos jovens e crianças. Infelizmente, as pessoas morrem muito cedo, então não tem muitos idosos, tá? Então, a ideia é atrair os jovens, a juventude, através de quadras, e esse galpão que eu já vou falar sobre ele, como é que vai ser. O projeto vai estar dividido em 3 fases, tá? Em 3 anos. Esse ano é a primeira fase, ano que vem a segunda, e no outro ano a terceira fase, tá? Eu vou estar focando agora na primeira fase, tá? Nessa primeira fase, a ideia é construir um galpão, como vocês estão vendo aí, mas não acabado. Essa foto, na verdade, é a ideia final, depois das 3 fases, tá? Mas na primeira fase, seria a construção do galpão, mas sem as paredes, tá? Só um chão de concreto com telhado. O galpão vai funcionar como uma igreja, né, que vai receber ali as pessoas que hoje se reúnem nessa casa. Ele vai ter uma capacidade de 300 a 400 pessoas. Ele vai funcionar também como um centro comunitário, um centro de influência e outras coisas mais. Aí a ideia seria construir também, no lado de fora, 2 quadras de esporte, de areia, né, muito simples, para atrair a juventude, como eu disse. E a construção já começa agora, no final de setembro. Tá? O terreno já foi adquirido. Daqui para frente, mais para frente eu vou falar sobre isso também, sobre os valores. E vamos perfurar também 2 poços de água lá. Um poço mais fundo, que é para realmente água para beber, água potável, e um outro mais raso, que é para águas ali do dia a dia, né, para banheiros, essas coisas. Outra coisa que vamos estar fazendo lá é uma pequena reforma na casa, onde vai receber os missionários, não só dessa missão, como de missões futuras, por muitos anos. Vamos também colocar internet ali, Starlink, comprar equipamentos de cozinha, geradores, colchões para dormir, e também teremos 2 obreiros bíblicos de forma permanente lá, tá? E um obreiro já está lá, nesse momento, trabalhando, tá bom? Essa é a primeira fase do projeto, que vamos estar focando aqui. Só comentar rapidamente sobre as 2 próximas fases. Aí na fase 2 seria construir paredes para fechar o galpão, né? Que até então esse ano vai estar aberto, né, para transformar na igreja num lugar um pouco mais confortável, e aí construir mais uma quadra, que aí seria uma de cimento, e uma casa pastoral, muito simples, que hoje o pastor e a sua esposa, eles não têm casa, tá? Eles moram de favor na casa de uma tia. Para vocês terem uma ideia, eu sei que nós ficamos impressionados
com o que nós vimos ano passado, quando o pessoal voltou da missão, com as necessidades de lá, a pobreza. E eu digo, se vocês ficaram impressionados com aquilo que foi na capital, em Bissau, esse ano, onde nós estamos indo, o negócio é pior ainda. Como diz no Brasil, o buraco é mais embaixo. As necessidades são reais, são críticas. O pastor não tem casa, ele mora de favor. É coisa assim. Às vezes você pode estar passando uma necessidade aqui, num país ou outro, mas eu tenho certeza, qualquer um de vocês, independente da condição que vocês estejam passando hoje, todos nós somos ricos, comparados ao que essas pessoas vivem lá. Tá? E a fase 3 seria em 2027, transformar esse galpão, que já vai ser uma igreja fechada, em escola, uma escola adventista lá na região. Vai dividir em salas, essa seria, né, para 2027. E aí sim construir uma igreja em um terreno, uma igreja simples, num terreno que já existe. Deixaria esse galpão para ser uma escola. Tá? E aí vale lembrar que todas as fases vão incluir atendimento médico, dentário, né, a população, doações dentro do possível e, no mínimo, uma semana de evangelismo. Tá? Então, essa foi a parte do projeto que o Marcos estaria apresentando. E agora eu vou falar sobre os valores, né, a parte financeira do projeto. E depois, no final, vou estar fazendo um apelo para a igreja para o jejum. Vocês já vão entender. Vamos lá. Financeiro. Compra de um terreno de 12 mil metros quadrados, que é equivalente a 3 acres. Tá? Como eu disse, o terreno já foi comprado por um valor de $16 mil. E não se preocupem, falar, quem comprou esse terreno? Não foi a gente, tá bom? Não saiu da nossa igreja. Já vou falar mais à frente detalhes. Aí seria a construção do galpão, né? Vai ter um custo aí, com toda a construção, de $35 mil, né? O galpão, que, como eu falei, vai funcionar como uma igreja, centros de influência, também as quadras de areia, as 2 quadras, e que a construção começa agora no fim de setembro. A perfuração dos 2 poços que eu comentei, né? O poço mais fundo custa $2 mil e o poço mais raso $1.000. E a reforma da casa que eu comentei vai ter um custo de $6 mil, tá? E os obreiros bíblicos é um custo de apenas $200 por mês. Isso aí a gente às vezes gasta com comida num restaurante, né? Lá a gente paga um obreiro, é o custo do mês todo. E o total de $60 mil dessa fase 1. Mas não se assustem, tenho boas notícias. Desses $60 mil, a Igreja de Nova York, que é quem está liderando o projeto e nos convidou para fazer parte, eles já conseguiram metade. Tá? Eles já arrecadaram metade desse valor. E o que foi proposto para nós, que nós, como igreja, como comunidade, consigamos arrecadar de $25 a $30 mil, tá bom? Seria a outra metade. Eu vou pedir, como o pastor Palazzo já falou muito bem, nesse momento nós vamos estar fazendo um apelo aqui para a igreja, mas vocês vão ver que não é tão difícil. Ficou ali um pouquinho torto, mas seria o número 10 ali na parte de cima da pirâmide. Como nós vamos alcançar essa meta? Não é muito difícil. Ali, você pode estar se perguntando, o que é isso? 50, 20 e 10, né? Isso aí nada mais é do que o número de pessoas que nós precisamos, apenas. Estamos em poucos, né? Mas 80 pessoas é o que precisamos. Acho que temos, né? 80 aqui. Vamos lá. Isso é um exemplo, tá bom? Isso aqui não é nada fixo, que tem que seguir esse parâmetro. É só um exemplo para ver como é possível alcançar. Se nós conseguirmos 10 pessoas que possam doar $1.000, só aí já temos $10 mil. Se nós conseguirmos adicionar mais 20 pessoas que possam doar 500, nós
temos mais outros 10 mil. Se nós conseguirmos 50 pessoas que possam doar, só posso doar 100, já temos $5.000, tá? E somando, nós chegamos aos 25. Claro que, lembrando, mais uma vez, não tem que seguir isso, tem que ser 1.500, não. Cada um vai contribuir com o que possa. Isso aí é apenas um exemplo para mostrar como é possível chegar de forma fácil. E, lembrando, eu vou pedir para os diáconos, se puderem distribuir aqui o papel que nós temos com a contribuição. Vocês vão ver aí, cada um vai poder contribuir com quanto quiser, você vai poder colocar. E não precisa ser à vista, sabe? Dizer, eu adoraria contribuir com $500, mas esse mês não dá. Você pode colocar em quantas vezes você quer ajudar, sabe? Por mais que as obras vão começar já agora, em setembro, de fato, precisamos de recursos agora, mas é um projeto a longo prazo. Então, você fala, eu adoraria contribuir $500, mas eu só posso com 100 por mês. Você pode fazer 5 doações de $500. Desculpa, 5 doações de $100, que totalizariam os 500. Ou eu adoraria poder contribuir com 1.000. Eu posso fazer 4 vezes de 250 ou até às vezes, quem sabe, o próprio $100 ficaria apertado. Você pode fazer em 2 vezes ou quantas vezes desejar. A ideia é que todos participem, de acordo com as suas condições, é claro. Porque esse chamado é um chamado de Deus, como o pastor Paulo colocou, para entregarmos tudo nas mãos de Deus. E não apenas o que sobra. Enquanto eles estão distribuindo, eu vou contar aqui uma história para vocês, se puder passar o slide. Aí. Ó, vocês estão vendo aí a foto, né? É bom, né? Mas já vou falar, eu não vou distribuir picolé para ninguém. Tá? Não, ninguém vai ganhar picolé por doar, não. Nós fomos no Brasil no mês passado, né? Estávamos no Brasil, e antes de ir para o Brasil, lá em casa achei, se eu não me engano, 2 moedinhas de R$1 do Brasil, real brasileiro. Aí eu dei para o Oliver, aqui, Oliver, com esse dinheirinho, vamos levar para o Brasil, para você vai poder comprar alguma coisa lá. Ele, eu vou poder comprar muita coisa. Eu falei, vai, com R$1, R$2, dá para comprar muita coisa no Brasil. Aí fomos lá. Aí chegamos lá, ele falou, papai, eu quero um picolé. Aí eu falei, por que você não usa então o seu dinheirinho, sua moedinha para comprar o picolé? Aí ele, sim. Aí foi lá, pegou a moedinha dele, fomos lá comprar o picolé. Aí ele escolheu, eu quero um picolé de uva. Aí tá bom, aí eu fui lá, perguntei para a moça, moça, quanto é que é o picolé? Ela, R$8. E agora? Aí eu falei, então, ó, paga aí a moça. Aí ele foi lá com as 2 moedinhas dele, deu os R$2 para a moça para pagar o picolé. E, claro, eu tive que puxar o cartão e dar a diferença. Mas a alegria dele foi tão grande de participar, de fazer parte. Ele simplesmente não ganhou o picolé, ele contribuiu, e na cabeça dele, ele comprou o picolé. E sabe, irmãos, a mesma coisa é Deus conosco. O que nós damos aqui, para Deus é irrelevante. Mesmo que nós demos tudo, para Deus é migalhinha, é R$1. Deus não precisa de nada disso. Assim como eu não precisava que o Oliver desse as moedinhas dele. Eu podia comprar esse picolé facilmente. Não ia me fazer falta nenhuma. Mas foi uma bênção tão grande ter ele participando, assim como é uma bênção nós participarmos. Pobreza sempre vai existir. Guiné-Bissau sempre vai existir. Você participando ou não desse projeto, o projeto vai acontecer. Porque o projeto é de Deus, não é nosso, não é da nossa igreja, não é da igreja de Nova York. O projeto vai acontecer. O convite aqui não é para você doar dinheiro, não é para você fazer o projeto acontecer. O convite é, venha fazer parte do projeto. Deus não precisa que você faça parte desse projeto, mas Ele está te convidando. Como o pastor falou, os anjos queriam fazer essa obra. Deus falou, não, esse privilégio é do ser humano. E eu digo privilégio, não fardo.
como o pastor Arilton falou quarta-feira, no dia que a gente entender que o cristianismo é um privilégio e não um fardo, a nossa cabeça vai mudar. E eu digo porque quando a gente faz algum projeto desse e algum irmão vem com a doação, qual é a reação dos líderes? Agradecer, né? Muito obrigado, irmão, pela doação. No dia que nós entendermos que participar da obra de Deus é um privilégio, quem vai agradecer é quem está doando e não quem está recebendo. Quem está doando vai chegar e falar, obrigado por poder participar. Os anjos queriam participar. Deus, obrigado porque o Senhor me deixa participar. A obra é de Deus, irmãos, não é nossa. Para finalizar, vamos passar. Vou chegar agora sobre o jejum. Eu mostrei o picolé, agora o jejum. Para vocês entenderem. Não temos muito tempo, é claro, o pastor já pregou, não quero me delongar. Mas quando eu recebi o convite do Jaime para estar falando dessa questão financeira, junto com o pastor Paulose, eu comecei, nessas últimas 2 semanas, eu tenho estudado muito Isaías 58, junto com o livro Beneficência Social, de Ellen White. E, irmãos, eu vou falar para vocês, se você nunca estudou, eu não digo leu, eu digo estudar, se você nunca estudou o capítulo 58 de Isaías, estude. Esse capítulo é um capítulo para o povo dos últimos dias que aguarda a volta de Jesus. Ellen White diz que Isaías 58, que é um capítulo que fala do verdadeiro jejum, um capítulo que fala sobre a obra de assistência social, anda de mãos dadas com a mensagem do terceiro anjo. De nada adianta a gente pregar as 3 mensagens angélicas se a gente não vive na prática Isaías 58. Nós não temos tempo aqui agora de estar estudando Isaías 58, mas quem sabe a deixa aqui para os pastores, quem sabe no futuro estarem expondo com a igreja. Eu lembro que um tempo atrás o pastor Elias Brasil deu uma aula incrível do livro de Isaías. Fica aqui, mas só um resumo. Nós podemos dividir o Isaías 58 em 3 partes. Um problema, a solução de Deus para o problema e as promessas de Deus. O problema é, o povo buscava Deus, buscava e jejuava, e Deus não ouvia. Não estou falando aqui de povo que não estava nem para Deus. O povo buscava a Deus, orava diariamente, jejuava, e Deus não ouvia. Por quê? Porque jejuavam de forma egoísta, sem se preocupar com o próximo. E a solução do problema Deus dá. Qual é o verdadeiro jejum? Vamos abrir rapidamente, por favor, Isaías capítulo 58. Capítulo 58, verso 6. Deus vai revelar qual é o verdadeiro jejum que Ele requer de cada um de nós. Isaías 58, 6. O jejum que eu quero não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Verso 7. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? E aí vem a promessa de Deus. E o capítulo ele continua com diversas promessas lindas. Aí sim, sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Amém? São promessas lindas, mas é um chamado para nós olharmos para o próximo. O pastor Robert fez uma pregação linda uns sábados atrás, e aquilo ficou martelando na minha cabeça, que muitas vezes nós estamos aqui nas nossas reuniões, nós estamos no alto do monte com Jesus, aí vem Elias, vem Moisés, e aí como Pedro, eu sou assim, Senhor, vamos ficar aqui para sempre.
Jesus diz, não, é lá no vale que você tem que ir. É lá que está o endemoniado. É lá que está Guiné-Bissau precisando de ajuda. Não é aqui. Aqui é válido, é lindo. Mas nós temos que sair do monte e ir para o vale. Para finalizar, eu tenho 3 textos de Ellen White aqui, que nós vamos ler rapidamente e encerrar. No livro Beneficência Social, eu lendo Ellen White, só para vocês terem uma ideia, o capítulo 3, ele fala exclusivamente de Isaías 58. Vamos lá, página 19. Deus pesa as ações, e todos os que têm sido infiéis em sua mordomia, que têm deixado de remediar os males que estavam em seu poder remediar, serão de nenhuma estima nas cortes do céu. Isso é muito forte. Os que são indiferentes às necessidades dos desvalidos serão considerados mordomos infiéis, sendo registrados como inimigos de Deus e do homem. Os que servem mal dos meios que Deus lhes confiou, para que ajudassem aqueles mesmos que necessitam de ajuda, mostram com isto não ter nenhuma relação com Cristo, pois deixam de manifestar a simpatia de Cristo por aqueles que são menos afortunados que eles. Deixa eu vir para o celular, que a letrinha está pequena. Vamos para o próximo texto. Esse próximo texto, antes, o parágrafo anterior, ela está falando aí sobre Isaías 58, e ela começa falando assim, você que se diz filho da luz, leia Isaías 58. Você que acha que vai ser um sacrifício demais trabalhar para o próximo, para o pobre, leia Isaías 58. E ela continua ali o apelo várias vezes, você que isso, que aquilo, leia Isaías 58. E aí ela chega nesse próximo parágrafo que diz assim, esse aí a letra está melhor. A razão por que o povo de Deus não é mentalmente mais espiritual e não tem mais fé é porque foi-me mostrado, está estreitado pelo egoísmo. O profeta está se dirigindo aos guardadores do sábado e não aos pecadores, não aos incrédulos, mas aos que fazem grande profissão de piedade. Não é a abundância de vossas reuniões que Deus aceita, não as numerosas orações, mas a prática do bem, o fazer as coisas certas no tempo certo, é o ser menos egoísta e mais benevolente. Nossas almas precisam expandir-se, então Deus fará que sejam como um jardim regado, cujas águas não faltam. Amém? O que ela está dizendo, irmãos, não adianta guardar o sábado se você fecha os seus olhos para o próximo que está em necessidade. Tanto é que nós vemos em Mateus 25, Jesus diz, quando ele vier, for separar as ovelhas do bode, está muito claro ali. Ele não vai falar, vinde vós que guardaram o sábado. Não, vinde. Pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me abrigaste. Último texto e a gente termina aqui, de Ellen White. Satanás está jogando com toda a alma a partida da vida. Sabe que a simpatia prática é uma prova de pureza e desprendimento do coração e fará todo o esforço possível para fechar-nos o coração às necessidades dos outros, para que fiquemos, afinal, impassíveis à vista do sofrimento. Ele introduzirá muitas coisas a fim de impedir a expressão de amor e simpatia. Foi assim que ele arruinou Judas. Este cuidava continuamente de beneficiar-se a si mesmo.
Nisto representava vasta classe de professos cristãos de hoje. Precisamos, portanto, de refletir sobre o seu caso. Achamo-nos tão perto de Cristo como ele estava. Todavia, se, como aconteceu com Judas, a associação com Cristo não nos torna um com ele, se isso não cultiva em nosso coração sincera simpatia por aqueles por quem Cristo deu a vida, encontramo-nos no mesmo perigo em que estava Judas, de ficar separados de Cristo, joguetes das tentações de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos misericórdia do nosso próximo. Pastor, finaliza. Desculpa, eu esqueci de falar. A nossa equipe de comunicação vai estar enviando também pelo WhatsApp um PDF com a apresentação do projeto, onde você vai poder estar divulgando para amigos, familiares, quem sabe clientes, para estarem participando conosco desse projeto, tá bom? Que será uma bênção. Lá tem o QR Code do Adventist Giving, tá? Que já está lá um campo para o projeto Guiné-Bissau. Você que é da nossa igreja já usual com o nosso Zelle, pode fazer pelo Zelle, que é mais prático, mas lá nós colocamos o QR Code do Adventist Giving, que se torna uma coisa mais profissional, né? Principalmente para quem é de fora da igreja, tá bom? Obrigado. Irmão Francis, só colaborando, o pastor que está hoje nessa região é um pastor formado no NASP, natural de Guiné-Bissau, mora na casa da tia, de favor, e tem um salário de $300 por mês. Ou 300 dólares, equivalente a $300 por mês. Ele podia estar no Brasil, diz que é um excelente pregador, excelente pastor, mas ele se doou. Não é fácil fazer isso. Quando o pastor, o presidente lá que esteve aqui é o pastor, qual é o nome dele? Pastor, esqueci o nome dele, pastor Gaspar. Quando o pastor Gaspar esteve aqui, eu fiquei impressionado com o que ele falou. E depois eu fui conversar com ele à porta, e ele falou o seguinte: vocês não têm noção o que é pobreza, o que é miséria, é lá. E se isso chegou às nossas mãos, eu não pedi. Você pediu, Francis? Eu não pedi. Se isso chegou às nossas mãos, Deus nos deu. É esse o trabalho que Deus quer que nós façamos. E pela graça de Deus nós vamos fazer e vamos orar por isso. Pastor Elias Brasil, por favor. Já que estamos nesse patamar, vamos pedir para quem manda. Faça favor, pastor Elias. Mais um aqui. Exatamente. Pastor Elias, o senhor que conhece a obra a nível mundial, nesse sentido que eu quis dizer. O senhor conhece a obra a nível mundial. Eu gostaria que nós orássemos por esse projeto. Esse projeto vem de Deus. E eu vou dizer para vocês, vou confessar uma coisa, não tinha bons olhos no começo. Mas depois que eu assisti, vi tudo isso, falei, quem sou eu para julgar isso? Se Deus fez chegar às nossas mãos, é porque Deus quer que nós façamos isso. E nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Então eu pedi que o pastor Elias, por favor, ore conosco, as bênçãos sobre esse projeto, e cada um dos senhores, e aqueles que estão acampando, estão assistindo pela internet, eles nos afirmaram isso. Então, vamos orar, vamos colocar em pé, então. Antes de orar, eu só queria dizer o seguinte: nós somos um povo que cobre o mundo todo. E quando Jesus voltar, ele não vai voltar só para levar esta igreja para o céu. Ele vai levar a igreja mundial como um todo. Quando eu estava começando o ministério, eu li um livro do pastor Robert Pearson, que foi traduzido para o português, para você que quer ser líder, onde ele dava muitos conselhos. Robert Pearson foi um ex-presidente da Associação Geral, e ele disse, quando ele era presidente de campo, uma vez um pastor chegou para ele e disse, olha, eu encontrei uma maneira de aumentar o caixa da minha igreja. Então o pastor explicou que estava fazendo uma campanha para as pessoas darem menos para as missões, e desviar daqui, desviar dali, e jogar tudo na igreja local. Aí ele disse, que olhou para o pastor e disse, olha, você não entende a igreja. Jesus não vai voltar só para a sua igreja, ele vai voltar para a igreja mundial. Todos nós temos um compromisso global. E viajando por aí, isso que o
Vocês acabaram de falar aqui das condições financeiras, econômicas dos pastores nesses lugares. Nós temos encontrado isso com muita frequência. Tem pastores, às vezes, que andam com o sapato furado, está completando com papelão por baixo, porque não tem dinheiro para comprar um sapato. Carro é um luxo nesses lugares, que se o pastor tiver uma bicicleta, já tem muito. Então, nós temos muito que fazer por eles. Nós vivemos aqui numa abundância, numa abastança, o que às vezes também nos estraga espiritualmente. Mas esta é a oportunidade da gente ser liberal. Nós não podemos ir lá, mas a gente pode meter a mão no bolso, pode ajudar, pode ser fiel, e Deus certamente vai nos abençoar ainda mais, para não falar nas grandes bênçãos que vão ser derramadas sobre eles lá. E quando a gente chegar no céu, a gente vai ter muito o que desfrutar e encontrar essas pessoas. Que Deus abençoe a todos na liberalidade de vocês. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua bondade e a Tua graça e pelo privilégio que Tu estás oferecendo a cada um de nós de participar desta missão. Queira, Senhor, tocar no coração de cada um dos que estamos aqui, para que nós possamos, como reconhecimento das muitas bênçãos que Tu tens nos dado, bênçãos materiais, bênçãos espirituais e muitas outras, para que nós possamos compartilhar um pouquinho do muito que Tu tens nos dado, para ajudar os nossos irmãos lá de Guiné-Bissau. A Tua obra é grande, o trabalho que está pela frente é imenso, nós não podemos fazer sozinho por nós mesmos, mas nós Te agradecemos porque Tu nos dás a cada um o privilégio de sermos parte dessa missão. Alguns vão ir lá pessoalmente, mas todos nós podemos contribuir com alguma coisa das bênçãos que Tu tens nos dado. Toca no nosso coração e qualquer recurso, ou os recursos serão arrecadados, que eles sejam implementados ali para o crescimento da Tua causa e para o apressamento da breve volta de Jesus. Nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.